Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, e graça e paz, meu amado amigo em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de estarmos outra vez na busca de meditar na palavra do Senhor, de forma que a gente possa criar sempre intimidade, relacionamento e principalmente a gente entender de uma vez por todas que não somos nada sem a presença de nosso Cristo, nosso Senhor. Tá certo? Hoje estou num cenário diferente, eu estou aqui na Capela Evangélica da Aeronáutica, estou aguardando a minha filha ali terminar o ensaio ali do grupo de Ministério de Louvores, e a gente aproveitou, ainda não fez o devocional, acordou um pouquinho mais tarde, cansado das atividades que tivemos ontem do Ministério de Homens, o primeiro encontro do ano de 2024, muito gratificante, muito perceptível, né? Que a partir dali a gente pode começar a perceber que em Cristo, como comunhão, como corpo de Cristo, a gente tem muito trabalho a desenvolver, tem muita, vamos dizer assim, tem muita coisa ainda a se viver como irmãos, não de forma individual, mas sim de como forma coletiva, tá certo? E a nossa meditação de hoje, no dia 20, hoje é dia 20 de outubro de 2024, a meditação vai estar no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, que vai ser assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Repetindo: ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor, ou das palavras do Senhor. Irmãos, meu querido amigo e irmão em Cristo, ontem nós, no nosso devocional de ontem, nós dissemos que uma das coisas mais difíceis que tem para o cristão, né, ou tem para aquele que clama, que busca no Senhor o direcionamento, ouvir sua voz, é o silêncio do Senhor, né? E o quanto aquilo ficou pesaroso, o quanto, por exemplo, uma deturpação do entendimento, né? Ou seja, uma leitura errada da situação faz com que a gente tome decisões erradas. Aqui diferentemente, nós temos agora o caso em que Samuel, profeta do Senhor, aquele que tem dentro dos princípios aqui da época, aquele que recebe do Senhor suas orientações, suas exaltações e leva para o rei, que é o caso era Saul, ou leva para o povo de Israel, qual era a vontade do Senhor. Aqui Samuel diz assim: olha, você agora vai receber o que o Senhor determina para o povo de Israel, e você como rei, faça cumprir, você que foi um rei ungido por ele. E o cenário aqui é muito interessante. Então Saul recebe qual é essa determinação? Saul recebe uma determinação que é uma determinação que por vezes vamos dizer assim, para a gente hoje cristão nos nossos tempos modernos, do amor, do perdão, parece bastante duro, que ele diz assim no versículo 3: Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos e até os jumentos. Ou seja, o Senhor manda, determina, é a vontade do Senhor que o povo de Amaleque, ou os amalequitas, sejam destruídos. Então você sabe que os amalequitas eles são povos, né, são povos ali, descendentes ali de Esaú, e que o tempo todo se colocaram contra o povo de Israel. E o Senhor se lembra disso, se lembra o quanto eles sempre se levantaram contra o povo de Israel. Já havia prometido para Moisés lá atrás que Moisés registrasse que os amalequitas seriam destruídos, e agora chega aqui no momento de Saul, ele retoma isso e diz assim: destrói completamente. E Esaú sai para cumprir isso. Então vai lá, trava suas batalhas, aparentemente tudo tranquilo, e começa a celebrar, por exemplo, as suas vitórias. E aí ele destrói
destrói o povo dos amalequitas. Mas, lá no versículo 13, está escrito assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Lembrai-vos que no primeiro versículo nós dissemos que houve a palavra. Aqui ele diz assim: eu executei a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Mas evidentemente que ele não executou. Ele simplesmente destruiu, ele separou, ou seja, ele capturou o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, que não era a determinação do Senhor. A determinação do Senhor era para matar todos. Ele captura, ele pega ali os despojos, separa bois, ovelhas, separa tudo, aquilo que é do melhor, e está fazendo uso de tudo isso, ele e o povo, nas suas celebrações. E essa deformação do caráter de Saul já vem desde aquela batalha lá, que ele tenta usurpar a posição de Samuel como sacerdote, quando ele quer usar o nome sacerdotal, quando ele manda chamar lá na batalha anterior, do capítulo anterior, na batalha contra os filisteus, ele manda trazer a Arca da Aliança. Algumas traduções trazem como um manto sacerdotal, porque já havia um desejo nele de também se posicionar como sacerdote, além de rei, e não era a unção de Deus, não era o propósito de Deus na vida de Saul. E aqui ele continua isso, e ele usa o subterfúgio, primeiro mentindo para o profeta e dizendo o seguinte: quando o profeta percebe que há bois ali, os despojos, ele explica que na verdade não foi ele que assim fez, quem fez foi o próprio povo. Então a primeira característica é que ele nega ter feito, mas ele diz que o povo fez, e que o povo utiliza isso para poder oferecer ao Senhor como sacrifício. E aí a sua vamos dizer assim, a sua máscara, ela começa a cair diante do Senhor por completo. E aí o Samuel, no versículo 16, diz assim: então disse Samuel a Saul: espera-te e declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele lhe disse: fala. E disse Samuel no 17: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Ele faz essa pergunta para Saul, diz assim: olha, tu não era nada, tu era pequeno, o Senhor te levanta, tu mesmo reconheceu que tu era das tribos, tu era um dos menores, assim como Gideão era, e mesmo assim tu não ouves a palavra do Senhor, ou seja, tu quer fazer conforme o teu giro. Sei como a gente quer fazer muitas coisas na nossa vida, a gente o tempo todo quer mudar aquilo que claramente o Senhor nos determina, claramente Ele fala aos nossos corações, ou por meio diretamente com a gente hoje, ou por meio da Escritura, ou por meio dos irmãos, não digo dos profetas, mas de hoje das pessoas que têm uma clareza, que são utilizadas por Deus para poder trazer a mensagem, e a gente por vezes fica ainda nessa negativa. A gente já tem a direção certa de Deus, o propósito certo, tem como fazer, e a gente acaba fazendo diferente. Em resumo de tudo isso aqui, Saul, mesmo dizendo que pecou contra si, mas ele joga agora a culpa sobre todo o povo. Ele não aceita, ele no seu coração ele não se arrepende. E aí a Bíblia fala aqui que Deus lamentou ter dado a coroa a Saul. Lamentou, mas outras versões dizem que Deus se arrependeu de ter dado a coroa ao Saul. E nesse processo, lá no versículo 25, Saul, dizendo para Samuel que pecou contra o Senhor, ele diz assim: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ou seja, quando ele fala isso para Samuel, ele não está falando de arrependido, ele está falando, na verdade, preocupado com sua imagem diante do povo de Israel, diante dos anciãos, diante dos líderes de tribo. Ele diz assim: perdoa-me e volta comigo. Ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido como liderança ainda sobre o povo de Israel. E Samuel diz, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas mais rei sobre Israel. Agora está declarado,
E o interessante é que nesse processo, quando Samuel resolve ir embora, Saul, em seu desespero, tenta segurar Samuel à força a ponto de rasgar as vestes sacerdotais, ou seja, há um princípio que diz assim, que ninguém toca no ungido de Deus, e Saul ali praticamente toca de forma completamente destemperada, desequilibrada, ou seja, totalmente afetado e perturbado. E aí a resposta de Samuel para ele é no 28, então Samuel lhe diz: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Em resumo, irmãos, a gente tem que estar sempre pronto, apto, tem que estar sempre com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. A voz do Senhor é importante. E a voz do Senhor para a gente, de uma forma geral, é isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. É leitura diária, é ler livros, né? Por isso aqui, ó, lições bíblicas, né? Lições bíblicas, ler, estar em contato com louvores que são edificados verdadeiramente na verdade de Deus, estar em comunhão com os irmãos em oração, orando, pedindo discernimento, pedindo capacidade de sabedoria, assim como fez Salomão para si, mesmo que Salomão não tenha vivido de forma tão sábia, ou seja, ter tomado decisões de forma tão sábia, mas ele inicia pedindo, e a partir do momento que tu pede, a partir do momento que tu recebe, porque Salomão recebeu sabedoria, e Salomão recebeu riquezas, né? A gente tem que aprender a viver, e de certa forma ele conseguia agir com certa sabedoria, principalmente quando estabeleceu paz no reino de Israel. Mas o principal não é estabelecer paz no reino de Israel, é estabelecer paz no seu coração, é estabelecer paz e comunhão com a palavra e a vontade do Senhor. Porque o próprio povo de Deus, ele, nesse mundo aqui, ele terá muitas tribulações, muitos conflitos, muita falta de tranquilidade. Tranquilidade não é sinônimo de paz. A intranquilidade também não é sinônimo de falta de paz. O importante é a nossa comunhão, estarmos com os ouvidos atentos e cumprirmos em obediência a palavra do Senhor, porque ela aqui mesmo nesse capítulo diz: importa mais obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Você já sabe o que tem que fazer, faça. Você sabe como tem que louvar o Senhor, louve. Você sabe como deve adorá-lo, adore. Principalmente a obediência é a primazia do nosso relacionamento com Deus, por meio, é claro, e essa obediência ela tem que provir por meio da fé. Quando a gente fala em obediência, jamais devemos esquecer que nós, como cristãos, nossa essência, amar a Deus, é a manifestação da nossa fé. É a manifestação da nossa fé que se dá por meio da obediência e do cuidado e do cumprimento da vontade de Deus. Graça e paz, fique no amor de Deus. Até o próximo devocional. Que Deus te cuide.